Ricardo Wellington nunca imaginou que chegar em casa 2 horas mais cedo do trabalho naquela terça-feira mudaria sua vida para sempre. O som vindo do quarto de seu filho, Daniel, o fez parar no corredor da mansão, franzindo a testa. Era a risada genuína de uma criança de 5 anos que não havia mostrado qualquer alegria em meses. Daniel havia nascido com paralisia cerebral leve, uma condição que principalmente afetava os movimentos de suas pernas e coordenação motora. Desde então, Ricardo havia se enterrado ainda mais profundamente no trabalho, fugindo da dor de ver seu único filho lutar contra limitações que nenhuma quantia de dinheiro poderia curar. A culpa o consumia silenciosamente, transformando-o em um homem ainda mais distante e frio. Aproximando-se da porta meio aberta, Ricardo espiou pela fresta e sentiu o sangue congelar em suas veias. Lá estava Helena, a empregada doméstica que havia contratado 6 meses atrás, ajoelhada no chão próximo a Daniel. Mas não era isso que o chocava. Era o que ela estava fazendo. Helena estava suavemente segurando as pequenas pernas do menino, movimentando-as em exercícios que pareciam fisioterapia profissional. Daniel sorria enquanto ela cantarolava uma melodia suave, encorajando-o a tentar mover os músculos das pernas. As mãos calejadas da mulher negra, marcadas pelo trabalho doméstico, manipulavam o corpo da criança com uma precisão e ternura que Ricardo nunca havia testemunhado, nem dos mais caros fisioterapeutas privados. "Vamos lá, pequeno, você pode levantar essa perna sozinho", murmurou Helena docemente. "Lembre-se de o que conversamos ontem. Você é um guerreiro corajoso." Daniel se esforçou, focando intensamente, e conseguiu erguer sua perna alguns centímetros. Seus olhos se iluminaram de orgulho enquanto Helena aplaudia com entusiasmo. "Isso mesmo, você está ficando mais forte a cada dia." Ricardo sentiu uma mistura explosiva de emoções correndo por suas veias. Raiva ao descobrir que uma empregada doméstica estava interferindo no tratamento médico de seu filho sem permissão. Confusão ao perceber que Daniel estava mostrando mais progresso naqueles poucos minutos do que em meses de terapia convencional. E uma pontada de algo que não conseguia identificar. Talvez inveja da ligação natural que Helena havia estabelecido com Daniel. Mas havia algo ainda mais intrigante naquela cena. Helena falava com Daniel usando termos técnicos médicos naturalmente, como se tivesse conhecimento especializado. Como poderia uma simples empregada doméstica saber sobre músculos específicos, pontos de tensão e técnicas de mobilização? Esse mistério o perturbou profundamente. A esposa de Ricardo, Sofia, apareceu no corredor segurando uma xícara de chá. Ela pareceu igualmente surpresa ao ver o marido em casa tão cedo, mas sua expressão se assuavizou quando ouviu a risada vinda do quarto. "A Helena tem um dom especial com Daniel", ela sussurrou, aproximando-se. "Desde que ela começou a cuidar dele, nosso filho tem mostrado sinais de melhoria que nunca vimos antes." Ricardo se virou bruscamente para Sofia, seus olhos ardendo. "Você sabia sobre isso? Sabia que ela estava fazendo isso?" Ele gesticulou na direção do quarto, sua voz carregada de tensão que não conseguia decifrar completamente. Sofia baixou o olhar, claramente desconfortável. "Eu percebi algumas coisas sim, mas Ricardo, olhe como Daniel está feliz. Faz tanto tempo que ele não sorria assim." As palavras dela ecoaram na mente de Ricardo como um soco no estômago. Quando foi a última vez que ele realmente havia observado o progresso de Daniel? Quando foi a última vez que se sentaram no chão para brincar com o próprio filho? A culpa que já o assombrava intensificou agora, misturada com raiva dirigida tanto a Helena quanto a si mesmo. Naquele momento, Helena ajudou Daniel a se sentar na cama, e o garoto a abraçou espontaneamente. "Obrigado, tia Helena. Amanhã vou conseguir levantar as 2 pernas ao mesmo tempo. Você vai ver." A cena tocou uma corda sensível no coração endurecido de Ricardo. Por anos,
Ele havia desesperadamente procurado algo que trouxesse esperança e alegria de volta à vida de Daniel. E ali estava, acontecendo bem debaixo de seu nariz, nas mãos de alguém que havia considerado apenas mais uma funcionária. Na manhã seguinte, Ricardo não conseguiu se concentrar em nenhuma reunião. Sua mente continuava voltando para a cena que havia testemunhado no quarto de Daniel. Decidiu sair cedo novamente, desta vez determinado a confrontar Helena diretamente. Precisava entender o que estava acontecendo em sua casa. Quando chegou, encontrou Helena na cozinha, preparando o lanche da tarde de Daniel. Ela o cumprimentou com um sorriso educado, mas Ricardo percebeu um lampejo de nervosismo em seus olhos escuros. Ela sabia que havia sido descoberta. "Helena, preciso falar com você", disse Ricardo, tentando manter a voz controlada. "É sobre o que vi ontem no quarto de Daniel." Helena enrijeceu, sua mão parando no meio do corte da fruta. "Senhor Ricardo, posso explicar?" "Explicar o quê? Que você está brincando de médica com meu filho sem minha permissão?" A voz de Ricardo saiu mais severa do que pretendia. "Você não tem treinamento para isso, é apenas uma empregada doméstica." As palavras cortaram o ar como lâminas afiadas. Helena baixou os olhos, suas mãos tremendo ligeiramente. "Me desculpe, senhor. Não quis ultrapassar meus limites." Mas havia algo no comportamento de Helena que intrigou Ricardo. Apesar de sua aparente submissão, ele sentia uma determinação silenciosa em sua postura, como se estivesse guardando um segredo importante, algo que poderia mudar completamente a situação se revelado. "Onde você aprendeu essas técnicas?" Ricardo insistiu. "Onde uma empregada doméstica aprende sobre fisioterapia?" Helena hesitou por um longo momento, como se lutasse internamente entre revelar a verdade ou permanecer em silêncio. Finalmente murmurou: "Meu irmão mais novo. Ele nasceu com problemas similares aos de Daniel." "E daí?" "Cuidei dele por 12 anos, senhor. Aprendi observando fisioterapeutas, lendo livros na biblioteca pública, assistindo vídeos online. Minha família não tinha dinheiro para tratamentos caros, então me tornei a fisioterapeuta dele." Helena ergueu o olhar e, pela primeira vez, Ricardo viu uma chama ardente de paixão em seus olhos escuros. "Meu irmão Miguel caminha hoje, corre e joga futebol. Os médicos disseram que ele nunca seria capaz." A revelação chocou Ricardo como um raio. Sua raiva começou a se misturar com algo mais complexo. Um respeito relutante e também uma pontada de vergonha. Aquela mulher havia conseguido, com amor e dedicação, alcançar o que ele, com toda a sua fortuna, não havia sido capaz de proporcionar ao próprio filho. "Você não tinha direito de tomar decisões sobre o tratamento do meu filho sem me consultar", disse Ricardo, mas sua voz havia perdido parte da aspereza inicial. "Tem razão, senhor", concordou Helena, baixando novamente os olhos. Mas Daniel estava tão triste, tão desanimado. Só queria ajudar. Naquele momento, Daniel apareceu na cozinha, caminhando com suas muletas, mas com um sorriso radiante. "Papai, você veio para casa cedo de novo. Helena, posso mostrar ao papai o que aprendi ontem?" Ricardo olhou para seu filho, percebendo algo que não havia visto antes. Daniel estava visivelmente mais ereto, sua postura mais confiante. Havia um brilho em seus olhos que Ricardo não via há muito tempo. "Daniel, volte para seu quarto. Os adultos estão conversando", disse Ricardo mais por instinto do que por real intenção. O sorriso de Daniel imediatamente desapareceu. Helena se abaixou até seu nível. "Que tal você me esperar na sala de estar? Vou ensinar um novo exercício em alguns minutos." Depois que Daniel saiu, Helena se virou para Ricardo com renovada determinação. "Senhor Ricardo, sei que me vê apenas como uma empregada doméstica, e talvez seja tudo isso que sou. Mas seu filho está melhorando, e o senhor sabe disso." "Melhorando? Vejo Daniel todos os dias há 6 meses, interrompeu Helena, sua voz ganhando força. "Vejo-o chorar quando pensa que ninguém está olhando. Vejo-o se esforçando para não decepcionar os caros fisioterapeutas que o senhor contrata. Vejo um menino inteligente e corajoso,
que só precisa de alguém que verdadeiramente acredite nele. As palavras de Helena ecoaram no peito de Ricardo como uma acusação silenciosa. Quando foi a última vez que realmente havia olhado para Daniel? Não apenas para suas limitações, mas para suas possibilidades. Meus métodos podem não ser tão científicos quanto os dos profissionais, mas são feitos com amor verdadeiro. E às vezes isso faz toda a diferença. Nos dias seguintes, Ricardo começou a observar Helena de forma diferente. Não mais como uma simples funcionária, mas como um enigma que precisava ser decifrado. Discretamente instalou câmeras de segurança adicionais na casa, oficialmente para aumentar a proteção, mas na realidade para monitorar as atividades de Helena com Daniel. O que descobriu através das gravações o deixou profundamente perturbado, porém não da forma que esperava. Helena chegava 1 hora mais cedo todos os dias sem receber por esse tempo extra. Ficava além de suas horas oficiais ajudando Daniel com exercícios de coordenação motora. Nos fins de semana, quando deveria estar descansando, voluntariamente aparecia para continuar as sessões de terapia improvisadas. Ricardo descobriu que Helena havia transformado o quarto de Daniel numa espécie de clínica de reabilitação caseira. Usava objetos domésticos comuns de maneiras criativas. Travesseiros se tornaram obstáculos para exercícios de equilíbrio. Elásticos de roupas viraram equipamentos de fortalecimento muscular, e até garrafas plásticas cheias de areia funcionavam como pesos para a fisioterapia. Mas havia algo mais intrigante. Helena mantinha um caderno detalhado, registrando o progresso de Daniel, quais técnicas funcionavam melhor, as reações emocionais do menino. Era um registro mais completo e cuidadoso que qualquer relatório médico que Ricardo jamais havia recebido de fisioterapeutas profissionais. Uma tarde, Ricardo decidiu seguir Helena após seu turno. Queria entender de onde vinha toda aquela dedicação inexplicável. Helena pegou 2 ônibus até chegar a um bairro periférico da cidade, onde entrou numa casa simples com um jardim desarrumado. Ricardo esperou na rua por quase 2 horas até vê-la sair, acompanhada por um jovem adolescente negro aparentemente de 15 anos. O garoto caminhava com um leve mancar, mas seus movimentos eram fluidos e confiantes. Era Miguel, o irmão que Helena havia mencionado. Juntos caminharam para uma praça próxima, onde Miguel começou a jogar futebol com outros meninos. Observando à distância, Ricardo ficou impressionado com a habilidade atlética do garoto. Miguel não apenas participava do jogo, mas se destacava, driblando oponentes e marcando gols com uma agilidade que desafiava qualquer limitação física anterior. Era a prova viva da eficácia dos métodos não convencionais de Helena. Ricardo cautelosamente se aproximou da quadra. Helena estava sentada num banco, observando o irmão jogar com um sorriso orgulhoso. Quando percebeu a presença do patrão, ficou visivelmente tensa. "Senhor Ricardo, o que está fazendo aqui?" "Seguindo você", respondeu Ricardo com brutal honestidade. "Queria entender por que se importa tanto com Daniel?" Helena baixou os olhos, claramente desconfortável com a situação. "Não sei o que quer que eu diga." "A verdade. Por que uma empregada doméstica dedicaria tanto tempo e energia ao filho do patrão? Que interesse tem nisso?" Helena permaneceu em silêncio por um longo momento, observando Miguel marcar outro gol. Finalmente suspirou profundamente. "Meu irmão não é apenas minha responsabilidade, senhor Ricardo. Ele é minha inspiração. Quando era pequeno e os médicos disseram que Miguel nunca andaria normalmente, prometi a mim mesma que provaria que estavam errados." "E conseguiu?" "Sim, mas não foi apenas por causa dos exercícios físicos. Foi porque nunca parei de acreditar nele. Nunca o deixei se ver como limitado ou diferente. E quando vejo Daniel..." Helena pausou, escolhendo cautelosamente as palavras. "Vejo um menino com o mesmo potencial que Miguel tinha, mas cercado por adultos que já desistiram dele." As palavras atingiram Ricardo como um tapa. "Está me acusando de ter desistido do meu próprio filho?" "Não estou acusando ninguém, senhor. Só estou dizendo que Daniel precisa de alguém que acredite no impossível." Naquele momento, Miguel se aproximou, suado após o jogo. "Helena, quem é esse homem?" "É meu chefe, Miguel, Ricardo Wellington." Miguel estendeu a mão polidamente. "Prazer em conhecê-lo, senhor Wellington.
Helena sempre fala sobre seu trabalho. Ricardo apertou a mão do garoto, notando a firmeza do aperto e a confiança no olhar. Helena me contou sobre você. É impressionante vê-lo jogando futebol. Helena me ensinou que limitações existem apenas na nossa mente, sorriu Miguel. Ela sempre disse que se eu realmente quisesse algo, encontraria uma maneira de fazer acontecer. Ricardo olhou para Helena com uma nova expressão, uma mistura de admiração e vergonha. Começou a entender que julgara mal não apenas suas habilidades, mas também suas motivações. Helena não estava tentando impressionar ou conseguir algo em troca. Simplesmente via em Daniel uma oportunidade de replicar o milagre que havia alcançado com o próprio irmão. Durante suas observações, Ricardo havia percebido que Helena saía de casa tarde da noite carregando uma bolsa misteriosa. Para onde ia nessas ocasiões? E o que carregava naquela bolsa permanecia um enigma que cada vez mais alimentava sua curiosidade. Na semana seguinte, Ricardo decidiu seguir Helena durante um de seus passeios noturnos misteriosos. Eram quase 10 da noite quando ela saiu de casa com a bolsa usual. Ricardo a seguiu discretamente até o centro comunitário no bairro onde morava. A placa na entrada dizia Centro Comunitário de Reabilitação São Pedro. Através da janela, Ricardo viu algo que o deixou completamente sem palavras. Helena estava no centro de uma sala improvisada, cercada por umas 15 crianças com várias deficiências físicas. Havia transformado aquele espaço simples numa clínica de fisioterapia voluntária, usando os mesmos métodos criativos que aplicava com Daniel. As crianças a chamavam de Professora Helena e seguiam suas instruções com entusiasmo contagiante. A bolsa misteriosa continha materiais de fisioterapia caseiro, brinquedos educacionais e equipamentos improvisados que havia criado com suas próprias economias. Helena havia dedicado não apenas suas horas extras a Daniel, mas também suas noites a outras crianças, que, tal como Miguel, não tinham acesso a tratamentos caros. Ricardo observou Helena ajudar uma menina de 7 anos a dar os seus primeiros passos sem muletas. A alegria no rosto da criança e o orgulho brilhando nos olhos de Helena criaram um nó na garganta do empresário. Naquele momento, percebeu que não estava lidando com uma simples empregada doméstica, mas com alguém com um propósito de vida muito maior do que jamais havia imaginado. No dia seguinte, Ricardo confrontou Helena mais uma vez, mas dessa vez com uma abordagem completamente diferente. Helena, preciso fazer uma pergunta e quero uma resposta honesta, disse Ricardo, encontrando-a na cozinha. Por que nunca me contou sobre seu trabalho no centro comunitário? Senhor Ricardo, posso explicar. Não precisa explicar, precisa responder. Você tem formação oficial em fisioterapia? Helena se suspirou profundamente, como se preparando para uma confissão que vinha guardando há muito tempo. Sim, senhor. Me formei em fisioterapia há 3 anos na Universidade Estadual. Estudei com bolsa integral enquanto trabalhava à noite para me sustentar. A revelação atingiu Ricardo como um tsunami. Você é uma fisioterapeuta formada e está trabalhando como empregada doméstica? Por quê? Porque ninguém contrata uma fisioterapeuta negra de um bairro periférico sem experiência clínica em hospitais privados, respondeu Helena com uma mistura de tristeza e resignação. Enviei currículos para dezenas de clínicas, hospitais, centros de reabilitação. A resposta sempre era a falta de experiência em ambientes adequados. Ricardo sentiu uma pontada de vergonha, percebendo sua própria contribuição para esse sistema excludente. Quantas vezes havia contratado profissionais baseado unicamente em aparências e recomendações de pessoas de seu círculo social? Então aceitou trabalhar aqui como empregada doméstica, sabendo que poderia estar praticando sua profissão? Eu precisava do trabalho, senhor. E quando vi Daniel, pensei que talvez pudesse ajudar discretamente, sem ninguém saber. Não imaginei que seria descoberta. Naquele momento, Daniel apareceu na cozinha, caminhando sem muletas pela primeira vez desde o nascimento. Seus passos eram cuidadosos, mas firmes. O garoto foi diretamente até Helena e a abraçou. Consegui caminhar até aqui sozinho, exatamente como você disse que conseguiria. Ricardo congelou.
Seu filho havia acabado de caminhar independentemente pela primeira vez na vida. E essa conquista histórica havia ocorrido graças a alguém que tratara com desdenho e suspeita por meses. Helena se ajoelhou para ficar no nível de Daniel. Eu sabia que você conseguiria, campeão. Você é o menino mais corajoso que eu conheço. Daniel se virou para o pai, seus olhos brilhando de orgulho. Papai viu? Caminhei sozinho. Tia Helena me ensinou que posso fazer qualquer coisa se realmente acreditar. Ricardo se aproximou do filho, ajoelhou-se e o abraçou com uma intensidade que não demonstrava há anos. Lágrimas correram por seu rosto enquanto segurava Daniel, sentindo a força nas pequenas pernas que um dia pareciam tão frágeis. Me desculpe, filho. Me desculpe por não acreditar em você do jeito que Helena acreditou. Helena observou a cena emocional, mas começou a se afastar discretamente. Ricardo a chamou. Helena, espere. Não vá embora. Ela parou, virando-se com olhos cheios de lágrimas. Devo a você um pedido de desculpas. Várias desculpas. Continuou Ricardo, ainda segurando Daniel. Você devolveu meu filho para mim, e eu a tratei como se fosse apenas mais uma funcionária. Senhor Ricardo, não, deixe-me terminar. Você é muito mais do que mereci ter em minha casa. E agora preciso encontrar uma maneira de reparar toda a injustiça que cometi. 3 meses depois, Helena mal podia acreditar na transformação que sua vida havia sofrido. Ricardo não apenas havia promovido a fisioterapeuta particular de Daniel com um salário 5 vezes maior, mas também havia investido pesadamente em uma renovação completa do Centro Comunitário de Reabilitação São Pedro. O espaço antes improvisado era agora uma clínica moderna e bem equipada, onde Helena oferecia cuidados gratuitos para todas as crianças da comunidade. Ricardo havia contratado uma equipe multidisciplinar para trabalhar sob a supervisão de Helena. 2 fisioterapeutas, um psicólogo infantil e um terapeuta ocupacional. Mas as mudanças não pararam por aí. Ricardo começou a trabalhar meio período, dedicando tardes inteiras ao acompanhamento do progresso de Daniel. Pela primeira vez em anos, pai e filho desenvolveram uma conexão genuína, brincando juntos, rindo juntos, sonhando juntos. Sofia, que inicialmente havia resistido às mudanças drásticas na dinâmica familiar, agora se tornara a maior defensora de Helena. As 2 mulheres haviam se tornado amigas próximas, e Sofia frequentemente acompanhava Helena ao centro comunitário, trabalhando voluntariamente em atividades com as crianças. Daniel, por sua vez, havia se tornado uma pequena celebridade na escola. Não apenas podia andar normalmente, mas também participava de esportes adaptados e se envolvia ativamente em todas as atividades. Mais importante, havia desenvolvido uma autoconfiança inabalável e um senso extraordinário de empatia para a sua idade. Numa tarde especial, Daniel pediu para fazer uma apresentação na escola sobre sua jornada de recuperação. Ricardo e Sofia estavam na plateia quando o garoto subiu ao palco firmemente, sem qualquer assistência. Meu nome é Daniel Wellington, começou o garoto com voz clara e confiante. 1 ano atrás, eu usava muletas e pensava que nunca ia ser capaz de fazer as coisas que outras crianças fazem. Hoje quero contar como aprendi que limitações existem apenas em nossas mentes. Daniel contou sua história de forma simples, mas tocante. Falou dos dias difíceis, da tristeza que sentia e como Helena chegou em sua vida como um anjo disfarçado de empregada doméstica. Explicou como ela me ensinou que cada pequeno progresso era uma vitória e que desistir nunca deveria ser uma opção. Tia Helena me ensinou que não importa de onde você vem ou qual é sua cor, o que importa é o tamanho do seu coração e a sua disposição para ajudar os outros, disse Daniel olhando para Helena na plateia. Hoje eu caminho, corro, jogo futebol e até fiz novos amigos. Mas o mais importante, aprendi a acreditar em mim mesmo. A plateia irrompeu em aplausos emocionados. Ricardo sentiu um orgulho como nunca havia experimentado antes. Não apenas orgulho do filho, mas também por ter tido a humildade de reconhecer seus erros e a sabedoria de valorizar Helena. Após a apresentação, Helena se aproximou de Daniel com lágrimas nos olhos.
Você foi incrível, campeão. Estou muito orgulhosa de você. Tia Helena, tenho uma surpresa, disse Daniel tirando o envelope das mãos de Ricardo. Papai me ajudou a escrever isso para você. Helena abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro estava um documento oficial. Uma bolsa de estudo completa para especialização em fisioterapia pediátrica na principal universidade do país, junto com um contrato de parceria para o novo centro de reabilitação, agora chamado Instituto Helena Miguel de Terapia Infantil. Não posso aceitar isso, murmurou Helena emocionada. Pode e vai aceitar, disse Ricardo aproximando-se dela. Não é um favor, Helena, é a justiça. É reconhecimento por tudo que você fez para minha família e dezenas de outras famílias na comunidade. Sofia se juntou ao grupo, segurando as mãos de Helena. Você não é mais nossa funcionária, Helena. É nossa família. E família cuida uns dos outros. Miguel, que havia sido convidado para a apresentação, abraçou a irmã orgulhosamente. Helena, você sempre me disse que eu poderia alcançar qualquer coisa. Agora é a sua vez de acreditar no impossível. 2 anos depois, o Instituto Helena Miguel havia se tornado referência nacional em terapia infantil. Helena havia concluído sua especialização com honras e tratado crianças de todo o país. Seu método, que combinava técnicas científicas com amor genuíno e criatividade, revolucionou conceitos tradicionais de reabilitação. Daniel, agora de 8 anos, havia se tornado embaixador júnior do Instituto, visitando escolas para falar sobre inclusão e superação de desafios. Sua amizade com Helena permaneceu inabalável e ele a considerava sua segunda mãe. Ricardo havia aprendido a lição mais importante de sua vida. O verdadeiro valor de uma pessoa não é medido por diplomas, dinheiro ou status social, mas pela habilidade de transformar vidas através do amor e dedicação. Helena havia chegado à sua casa como empregada doméstica, mas se revelou um anjo disfarçado enviado para ensinar que milagres acontecem quando menos esperamos, através das mãos daqueles que muitas vezes ignoramos. A história da família Wellington se tornou um poderoso lembrete de que às vezes precisamos perder nossas certezas para encontrar verdades mais profundas e que os melhores tesouros da vida muitas vezes vêm embretados na simplicidade daqueles que dedicam suas vidas a servir outros com amor incondicional. Se essa história tocou seu coração, ela nos lembra como pequenos gestos podem transformar vidas inteiras e como o verdadeiro valor das pessoas vai muito além das aparências. Se você gostou dessa história inspiradora, não esqueça de deixar o seu like para apoiar o conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa, comentar nos contando o que achou da história de Helena e Daniel e compartilhar com seus amigos e família.